CBN Esporte Clube. Mas eu tenho duas perguntas a fazer ao Pedro Alves e aí uma avaliação sobre o que foi essa final do Campeonato Paraibano. Onde é que o Souza ganhou o título? E mais, Pedro, onde é que o Botafogo errou nos dois jogos decisivos do Campeonato Estadual? Vamos lá, né? É uma final que, particularmente, eu não acho que foi tão complexa. Ela foi meio simples de ser compreendida. E acho que existe um Souza que foi merecedor pelo campeonato, né? Muito mais pelo campeonato do que pela final. Eu acho que a final, e aí a gente, já que sua pergunta compreende as duas partidas, né? Vou pegar essa parte do Botafogo. Onde é que o Botafogo errou, talvez? Onde ele ficou um pouco mais distante do título. Embora ele não tenha ficado distante. Eu acho que esse é o grande ponto da partida de ontem. Mas onde é que ele ficou um pouco mais distante, talvez? Eu acho que ele relegou um jogo inteiro, né? São 180 minutos, são 4 tempos. E ele relegou a partida de ida inteira. O Botafogo não jogou bem nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo no Marizão. Foi um futebol muito ruim do Botafogo, muito pobre. Não foi lá uma grande partida do Souza, a gente já falou isso aqui. Mas o Souza teve aquele segundo tempo de tentar ir pra cima, de buscar ir pra cima. E conseguiu, né, encontrar o gol, né, apesar de também não ter feito um grande volume naquela partida de ida. Afinal, tem aquele componente de ser um jogo tenso, né, um jogo de muito nervosismo, portanto de muitos erros. A gente viu isso nas duas partidas da decisão. Mas o Botafogo, ele teve uma postura executada, não sei nem se foi ideia, mas na execução foi um Botafogo altamente pobre na partida de ida. No jogo de volta, e aí eu acho que isso é importante colocar, o Botafogo, ele se aproximou do título, né? O Botafogo fez uma partida de buscar o título e tirar essa vantagem do Souza, sobretudo no primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo forte do Botafogo, finalizou muito mais, produziu muito mais. Souza não jogou bem no primeiro tempo, e o Botafogo teve chance até de ir pro intervalo com um placar melhor, né? Mais alargado, mas acabou só fazendo um gol, perdeu alguns gols que não pode perder, né? Gols feitos, como a gente fala. O Bruno Fuso, que é um grande goleiro, para mim o melhor goleiro do campeonato, também teve que intervir, foi importante, né? Em impedir um gol, por exemplo, do Rodrigo Alves. Então o Botafogo, eu acho que por mais que tenha ido mal no segundo tempo, realmente o Botafogo caiu de rendimento. As mudanças do João Bussi não funcionaram, pioraram o time. E o Botafogo realmente não voltou bem na segunda etapa, voltou abaixo do que vinha jogando no primeiro. E aí, quando você relega um jogo, né, a partida de ida, não cria, não faz um jogo melhor para buscar um resultado melhor, e você só tem o jogo da volta, né, você tem que ser homogêneo no primeiro e no segundo tempo, né, se você foi bem no primeiro tempo, você tem que manter. Se você só tem esse jogo da volta para resolver a questão e acaba caindo de rendimento do primeiro pro segundo tempo, você se afasta também do título, né? E foi um pouco isso que aconteceu. O Souza foi campeão com muito merecimento, tá? Eu acho que foi a melhor campanha do campeonato. O Souza só perdeu um jogo com o time misto pro Botafogo, né? Ali na última rodada da primeira fase. E o Souza só perdeu essa partida. Isso é uma campanha muito boa, né? E foi a melhor campanha da competição. Agora, eu acho que o Souza não fez uma boa final. O Souza não jogou bem ontem, né? Nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. O jogo... E a gente sabe que o Souza poderia jogar melhor. Foi um Souza até que não jogou fechado, né? Não foi um Souza que foi pra jogar ontem no Almeidão fechado, atrás da linha da bola, não foi. Foi um Souza que tentou ser empoderado, mas não conseguiu, né? No primeiro tempo, acho que por uma virtude do Botafogo e também porque o Souza não se encontrou no jogo. E no segundo tempo, que o Botafogo não foi bem, o Souza também não foi bem. Até foi um pouquinho melhor do que foi no primeiro tempo, criou a chance do gol, teve uma no início do segundo tempo também, mas finalizou pouco, produziu muito pouco. Não foi uma grande partida de volta do Souza. Mas o futebol, ele tem essa questão do você ser letal, né? Futebol é bola na rede, muito mais do que ter um volume e perder gols, né? E o Souza foi letal num contra-ataque de cinema. Foi muito bonito o contra-ataque do Souza, muito bem feito, né? Uma enfiada do Pedro Lima, pô, uma dos passes pra gol mais bonito que eu vi no Almeidão, sabe? A lá Toni Kroos, né? Aquela trivela que ela meteu no espaço futuro. O Elielton foi atrás, né? Foi atacar o espaço, bola nas costas da defesa, fez uma bela jogada e fez o gol. O Souza não criou tanto como o Botafogo criou na partida, mas foi letal. E aí aquele ponto, né? Onde você perguntou onde o Botafogo errou. O fato, talvez, de ter relegado o primeiro jogo fez com que a margem pro Botafogo de manobra para poder virar o jogo ficou menor, né? Então, assim, o Botafogo fez um gol, foi melhor no primeiro tempo, mas um golzinho que o Souza achasse, que foi o que aconteceu, dificultava muito a vida do Botafogo. Então, acho que o jogo de ontem, a decisão e o título, poderia ter ido para qualquer um dos lados, sabe? Não foi uma coisa assim que, o Souza foi muito melhor nessa partida e merecia ganhar. No caso, foi empate, né? Merecia o título porque foi melhor que o Botafogo. O Botafogo foi muito melhor o tempo todo da partida e por isso ganhou o jogo. Não foi isso. Acho que o Belo foi melhor. Fez um bom primeiro tempo que poderia ter conseguido, por exemplo, garantir um placar, né, que no segundo tempo, se fosse mantido, seria um placar do título. E o Souza, mesmo jogando mal, em um momento pontual ali, acertou muito bem a jogada. E por conta, inclusive, do primeiro jogo, que ele foi melhor, né, tinha essa possibilidade de, eventualmente, encaixar uma bola e conseguir o título. E foi isso que aconteceu. Acho que o Souza merece, no fim das contas, mereceu muito mais pelo campeonato do que pela final, né? Acho que na final, contando tudo, né, um tempo pra cada, 2 tempos ruins dos dois times, né?
e um tempo bom pra cada, que é o primeiro tempo bom o segundo tempo do Souza na ida e o primeiro tempo do Botafogo na volta, acho que contando tudo isso, o Botafogo foi um pouquinho melhor. Mas dentro da competição, acho que o Souza foi a equipe mais equilibrada. Então poderia ir pra qualquer um dos lados, o jogo foi bem isso ontem, né? Ficou perto do Botafogo a taça, depois ficou perto do Souza, e é isso que é uma final também de times equivalentes. Acho que o grande ponto desse campeonato é isso. Eram times semelhantes, times bem equivalentes, e pra onde a taça arrumasse, eu acho que estaria bem entregue nessa competição.